o Estadão aborda um assunto muito interessante, justiça. A família de Davi Vieira, que sofreu um acidente em Palmeira dos Índios, na BR-316, no dia 30 de setembro e veio a falecer no dia 30 de outubro, procurou a nossa reportagem para falar sobre a situação. Vem com a gente. Agora entrevistando o companheiro de Davi Vieira, o Flávio Ferreira, que vai falar um pouco como foi que você recebeu a notícia desse triste acidente. Grazi, olha só, eu estava, como sempre, a gente tem uma rotina, a gente estava 2 anos já juntos, e a gente tem uma rotina de sábado. Sábado a gente sempre sai para almoçar com amigos, então a gente tem aquela rotina de almoçar, de voltar para casa, e à noite a gente sai para um lazer. Nesse sábado, a gente, após terminar de almoçar, o Davi foi para a casa da mãe dele, né, que mora no conjunto de Valgaia. Ele saiu de casa e foi para a casa da mãe. Com 15 minutos que ele saiu de casa, no máximo, meu irmão me ligou, perguntando se ele estava em casa e que tinham ligado para ele e que informado que ele tinha sofrido um acidente próximo à rodoviária. Então eu desci, segui para o local. Quando cheguei não era na rodoviária, era em cima do viaduto. Quando cheguei lá já estava acontecido, ele já estava na ambulância, né? Não ouvi de imediato o que tinha de fato ocorrido no acidente, mas fui lá, falei com ele e de lá seguimos para Arapiraca, onde ele já foi levado para o hospital de emergência. E aí a situação era muito grave. Quando eu cheguei lá, estavam os causadores do acidente, o Davi estava dentro da ambulância, e quando eu fui conversar com ele na ambulância que saí, já vi que ele estava sem a perna, sem uma das pernas, tinha sido amputada, decepada na verdade, lá no local mesmo. Os socorristas estavam com a perna dele dentro da sacola para levar lá para o hospital. Então ali já bateu o desespero, né? A gente fica preocupado demais pela situação e pelo estado que vimos que aconteceu o acidente, o estado que estava o veículo dele, que era a moto, que ela estava, né, pendurada na placa, enterrada lá, um pouco no chão, e aí toda aquela angústia, né? E aí o primeiro contato de vocês, da família, com a outra parte, como foi o primeiro contato? Assim que eu cheguei no local do acidente, eu me deparei com a família que tinha causado o acidente. Vi de cara um amigo meu, que é o Dr. Bruno, ele estava lá, não sabia do que tinha acontecido, cheguei lá, perguntei o que estava fazendo, ele disse que tinha acontecido um acidente e que a mãe dele estava envolvida no acidente. De imediato eu me dirigi a ela, perguntei o que tinha acontecido, ela me falou por alto, mas que informou quem estava dirigindo era o esposo dela, o companheiro, ele não estava mais no local. Quando eu cheguei lá, falou que tinha cortado o braço, tinha ido para a UPA, não confirmamos essa informação, mas foi o que foi nos passado. Certo? Mas aí, tudo muito tranquilo, não tinha assim um clima de nervosismo, como a gente mesmo, como eu estava, porque da parte do Davi foi a única pessoa que cheguei lá, acompanhado de amigos, mas aí conversamos muito rápido e tive que seguir para Arapiraca, né, para seguir com os cuidados lá e acompanhar. E aí, no decorrer desses 30 dias, foram 30 dias que o Davi passou em Arapiraca e depois ele foi transferido para outra cidade. Isso. O Davi passou, na verdade, em Arapiraca 5 dias. Né? Ele fez a cirurgia da perna, na mesma noite que chegou. A cirurgia começou 9 horas, terminou por volta de meia-noite, por aí. E após 5 dias, conseguimos com que ele fosse transferido para Coruripe. Porque além do problema da perna, o Davi teve outras causas. Ele teve uma fratura no externo, ele teve problema no pulmão, ele teve um trauma na coluna. Então, essa cirurgia com o trauma da coluna, ele precisaria fazer a cirurgia. Essa cirurgia só poderia ser feita lá em Coruripe. Então, conseguimos e ele foi transferido para lá. Passou ainda 25 dias. 25 dias. O acidente que aconteceu em 30 de setembro, o Davi ficou em Coruripe até 30 de outubro, exatamente 30 dias. Faleceu no dia 30 de outubro, 8 horas da noite, sem ter a possibilidade de fazer a cirurgia da coluna. E aí o Davi, o médico já tinha desenganado, o Davi ia permanecer andando normal ou ele ia ficar... Grazi, eu particularmente, todos os dias estava com o Davi. Todos os dias eu ia para Arapiraca, quando eu fui para Coruripe, todos os dias eu estava lá. Se você visse o Davi, você não via que ele era um paciente, nem de enfermaria, quanto mais de UTI. Ele estava muito tranquilo. Um semblante maravilhoso, normal, certo? No hospital de Arapiraca ele estava contido, porque ele é muito inquieto, ele tinha ansiedade, então ficava muito quieto, e não é para menos, né? Você com colete, todo aquele aparato, e você tem que estar quieto para não prejudicar a coluna, que era uma recomendação que o médico tinha, que ele não se mexesse, para que não afetasse mais o problema da coluna. Quando chegou em Coruripe,
Ele foi numa sexta-feira para lá e a cirurgia já estava marcada para terça-feira seguinte. Mas ele não conseguiu operar porque deu febre nele. Então, foram diagnosticar, ver o que ocasionou a febre e, futuramente, na outra semana, diagnosticaram que a perna que foi amputada, ela estava com infecção. Então, fizeram uma limpeza profunda, fizeram um tratamento, mas mesmo assim a febre não baixou. E o Davi permaneceu todo esse tempo sedado e entubado, certo? Eu tive lá, nesse pré-cirúrgico dele, antes da terça-feira dele fazer a cirurgia, e nós conversamos muito. Ele passou 3 dias sem os tubos, nesse intervalo, e a gente conversou muito. Ele perguntou quem causou o acidente, se ele estava errado, se ele ia ficar tetraplégico, se ele ia ficar de cadeira de rodas, como ia ser a vida dele daí para frente sem essa perna. E eu desconversei algumas coisas, não falei tudo para ele, mas ele já estava conformado, aparentemente, de que ficaria sem a perna, mas que seguiria a vida. Isso aí a gente sabe que com as adaptações de hoje a gente tem possibilidade, né? Mas aí ele não foi tendo condições de fazer a cirurgia. Em um certo momento, eu perguntei ao médico, ao neurocirurgião que fazia o procedimento dele, de como estavam os movimentos dele. Porque como ele estava sedado a maior parte do tempo, em uma sedação profunda, por ele ser muito inquieto, a gente não conseguia, né, ver se ele estava mexendo uma coisa e outra. E ele estava ainda, constatava que ele estava com os movimentos legais, estava mexendo as mãos, só não a perna, mas aí o médico falou para a perna ser um músculo mais extenso, né, ele ia forçar muito, ele estava bastante sedado, então o diagnóstico ia ser pós-operatório. Então até aí o Davi estava, eu tinha pessoalmente a esperança de que ele sairia de lá, sairia bem, apenas com um problema da perna que a gente ia superar com o tempo. Mas aí, com o decorrer do tempo, com a passagem disso tudo, na segunda semana já, programado para a cirurgia, não conseguiu fazer novamente, porque ele ainda estava com febre. Então o médico diagnosticou e detectou que a infecção era mesmo na perna que tinha sido cortada e pediram para que fosse retirado mais uma parte da perna. Então foi nesse meio sofrimento todinho, ele foi tirado mais os 4 dedos da perna que foi amputada. E durante esses 30 dias, o que foi que a outra parte envolvida no acidente alegou? Ela procurou a família? O que foi que também a polícia testou? Olha só, durante esses 30 dias, o único contato que eu tive foi com o Bruno, filho da dona Jussara, que é esposa do seu Casimiro, a pessoa que indica que estava dirigindo o veículo. Ele me fez uma ligação, perguntou se estava tudo, como é que estava a situação e que estava à disposição do que precisasse, que estava em orações. Foi esse contato que eu tive, exceto com a dona Jussara, por WhatsApp, que ela me pediu que mandasse o nome dele completo, isso no dia do acidente, para poder ir acompanhando a situação, e depois me mandou uma mensagem falando que estava em orações, mas somente isso. Só isso, né? Só. E os danos materiais? Os danos materiais, o veículo que o Davi estava, a moto, né? A gente tem seguro, então o pessoal da seguradora está resolvendo. Do veículo dela, creio que também, né? Outras coisas agora, financeiro, despesas hospitalares, despesas de locomoção, isso tudo eu arquei, até porque, assim, eu me senti na responsabilidade, não podíamos esperar por ninguém, nem íamos esperar, né? Então até onde a gente pôde, a gente foi e até levou a caso que aconteceu. Falecimento. A polícia, o que é que a polícia diz? Ela já fechou essa apuração? Eu tive no CISP, conversei com o escrivão responsável, fui ouvido para constar nos autos do processo. Ele me informou que a outra parte também já tinha sido ouvida, tá? E a gente está aguardando a conclusão do inquérito, provavelmente deve ter sido concluído já essa semana. Amanhã eu entrarei em contato com os advogados nossos que estão responsáveis pelo acompanhamento, e daí, saindo de lá, a gente vai para o meio judicial, ver o que foi indicado lá de indiciação e a gente ser conformado com o que foi feito, tudo bem, com o que foi indicado. Senão, a gente vai postular e ver o que pode ser feito. Flávio, pelo que a polícia disse, quem estava errado nessa questão? O escrivão de prontidão me falou que o pessoal, a outra parte, assumiu o erro. Assumiu que fez a manobra, foi a conversão errada, assumiu, e aí a gente correu agora atrás. Né? E tem uma campanha aí nas redes sociais, né? E não foi um acidente, foi um assassinato. Isso, Grazi, é o seguinte, um acidente, eu entendo, com o pouco entendimento que tem,
que é quando você tá numa via correta, eu estou numa via correta, do nada aparece um animal, acontece uma coisa, a gente bate, colide, ou cai, ou outra coisa, isso é um acidente. Quando você tem consciência do que você não pode fazer, que aquilo é proibido, que não é permitido que você faça, e mesmo assim você faz, deixa de ser um acidente. Você causou um trauma para uma família, você assassinou uma pessoa, porque isso é considerado um assassinato. Eu, pelo menos, no meu ponto de vista, eu vejo isso. Eu fiz uma coisa que não podia. É proibido. Eu não podia fazer, então eu fiz. E eu fiz, cheguei lá e fiz. Então né, apesar de ter confessado que foi errado, a gente sabe que a confissão, né, vai amenizar algo, mas não deixa de ser um assassinato. Para mim é isso. Então, finalizando aqui a nossa entrevista com o Flávio Ferreira, né, ele que era companheiro do Davi Vieira, eu deixo aqui um espaço aberto para que você deixe seu recado, para que você externe aí o que você está com vontade, lembrando que a outra parte tem espaço aberto aqui para também vir se explicar. Grazi, eu venho esses 43 dias, fazem hoje, do falecimento do Davi, eu em um constante sofrimento. É um processo que eu acho que a dor que eu estou sentindo, maior que a minha dor, ou talvez igual seja a da mãe dele. Né? Porque uma mãe nunca enterra um filho. Ela vai ficar ali sempre, né? Hoje meu filho está fazendo 20 anos, hoje ele estaria, né, sempre pensando no que ele estava fazendo hoje, no que ele ia fazer hoje. Eu venho todos os dias pedindo força a Deus, pedindo forças que me dê discernimento e que eu siga normal, porque não é fácil. É uma pessoa que convivia comigo há 2 anos, 24 horas por dia, sem desgrudar um momento, seja presencial, seja por telefone. Então, é uma dor que eu não desejo para ninguém. Para ninguém. Muito, nem tão pouco para os causadores disso. Porque corta o coração. Então, a mensagem que eu deixo é que se conscientizem. Ali naquele lugar já morreu muita gente. Já foram causados muitos acidentes. Eu tenho passado por ali constantemente e tenho encontrado pessoas fazendo essa mesma manobra. Muito, muito, muito mesmo. E quanto à família que causou, foi o que está atestado lá, que foi o seu Casimiro, que estava dirigindo, não o conheço, mas amigos em comuns já conversaram comigo, que é uma pessoa muito tranquila, que é uma pessoa muito calma. E os mesmos amigos em comuns falam que a esposa do seu Casimiro, a dona Jussara, que eu a conheço, e tenho amigos em comuns, falam que ela, que é agressiva no trânsito, que corre muito, que já viajaram com ela em uma dessas viagens, uma só ela matou 2 animais. Talvez eu não digo isso, mas possa ser que encare como é mais um que eu matei, mais um que aconteceu, mas que coloquem a mão na consciência, pensem antes de fazer qualquer atrocidade dessa. Cometer uma manobra errada novamente pode causar outro acidente. Não só essa família, mas todos. E vamos pedir a Deus que a justiça elucide o caso e que, se não for de contento da gente, que foi indicado no inquérito, a gente vai recorrer até o final, mas a gente quer que quem cometeu essa atrocidade que pague na justiça. A justiça divina a gente sabe que vem, ela não tarda, ela vai chegar. Mas a gente tem que ter a justiça dos homens, a justiça aqui na terra, porque se não tiver, abre o precedente, acontece mais um, morre mais um e fica por isso mesmo. Nós aqui do Estadão Alagoas agradecemos a participação do Flávio Ferreira, né, aqui no nosso plantão jornalístico, e esperamos lá na frente o decorrer, né, dessas investigações.